Olá, entusiastas da ciência livre sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. E hoje é a segunda parte do Fala que eu te escuto da semana passada. Hoje eu vou responder as perguntas do Renan e da Madrugada Estrelada que eu fiquei devendo, que são perguntas bem grandes e eu espero que eu consiga respondê-las nesse vídeo. Então, sem mais delongas, tananana, tananana, tan, tan. Tananana, tananana, tan, tan. Olá, pessoas! Então, nessa segunda parte do Fala que eu te escuto, vamos começar com a fala do Renan. Só que antes eu queria deixar claro que eu e o Renan estamos discutindo sobre a questão mercantil que a ciência pode ou não ocupar na nossa sociedade. No começo, na primeira resposta que eu dei para ele, eu tomei uma postura mais da minha ideologia, né? Um pouco mais comunista ou socialista, vamos dizer assim. Só que para seguir esse tipo de ideologia, não basta só eu dizer o que eu espero para a ciência. Isso envolve eu dizer o que eu espero para a sociedade e isso se refletir na ciência. Então eu vou responder pro Renan as perguntas que ele fez, não como o que eu gostaria ou o que eu acho que é o ideal no mundo comunista, vamos dizer assim, mas pegando, aceitando que a gente vive numa sociedade capitalista, eu vou tentar responder o que eu acho que é o menos pior dentro dessa sociedade que a gente já vive, dentro desse modelo econômico que a gente já vive. Então vou começar a ler o comentário dele. Lucy, achei que seu nome tivesse sido inspirado por aquele fóssil. Como você é da área. Aí realmente eu fiz já aquele vídeo Ai, como é que chama? No Detalhando, que eu explico, né, que o meu nome ele é só o meu nome mesmo, ele não tem nenhuma explicação racional. Mas eu sempre fico muito honrada quando lembram do fóssil, muito obrigada. Não quero corrigi-la, só fazer sempre perguntas pessoais, mas como pensadora. Fica à vontade, pergunta o que você quiser, comenta o que você quiser, e isso não vale só para o Renan, vale para vocês todos. Se eu me ofender, ou se me ofender de alguma forma, eu vou falar, olha, esse comentário me ofendeu, você quis dizer isso mesmo, e a gente conversa. Somos todos e todas pessoas maduras e estamos aqui em prol do conhecimento, não é? Então a gente é capaz de conversar em paz e resolver todos os problemas que surgirem. Então comentem sem medo de ser feliz. Aliás, parabéns pelo vídeo, muito obrigada, fico feliz que você gostou. Ai, fechou. Se não quiser responder em vídeo, aquelas perguntinhas breves que fiz geraram resposta por boa parte do seu vídeo, de quase um pirula de duração. Então, estas gerariam quanto tempo? Vamos ver, né? A minha câmera aguenta só 20 minutos e eu não sei fazer edição. Eu sempre dependo de outras pessoas. Então, vou tentar correr. Bom, sobre a abertura doxástica, provocativamente insinuando que vocês, agora sei em que lado você estou, de fato, eu sou mais pro lado comunista, vamos dizer assim, né, mais esquerda, deveriam abrir a cabeça para a viabilidade privada. E aí, nisso eu concordo, visto que a gente vive numa sociedade capitalista, a gente tem que tentar extrair o melhor dessa sociedade em benefício não só para a ciência, como para o povo, né? Então, as coisas privadas não necessariamente significam algo ruim. Isso eu concordo plenamente. Veja bem, então agora ele vai começar uma série de perguntas e eu vou respondendo à medida que eu vou lendo. Veja bem, quem especula tem chance de ganhar mais. A especulação nasceu no capitalismo, certo? Certo. Então, quem especula é uma forma de você agregar valores aos produtos gerados dentro do seu comércio. Isso vale também para as ideias. A pesquisa básica tem um risco e tem um lucro, o valor financeiro associado, como sabemos. Sim, é inegável que uma vantagem na pesquisa básica implicará em uma vantagem no desenvolvimento tecnológico. Assim sendo, será que não só bastaria desenvolver uma forma mercadológica de se especular a ciência? Essa é a primeira pergunta. Acho que dá, sim, só que não para todas. Porque, por exemplo, na paleontologia, tirando uma minoria da paleontologia que tem algum retorno geológico por causa dos combustíveis fósseis, muito do que a gente gera de conhecimento da paleontologia, ela não vai gerar um retorno econômico. A não ser que a gente comece a pensar sempre em filmes, em
em documentários, então traz esse lado midiático. Essa poderia ser uma alternativa e, sim, tudo bem, dá pra se especular em cima da ciência, concordo. Bom, cientistas por aqui têm certo distanciamento da ideia de mercadologia. Mas é essa mercadologia que põe produtos e serviços em todos os âmbitos da sociedade, né? Sim, na sociedade capitalista que a gente vive, tudo é tratado como mercado, inclusive a nossa vida, né? Então, com relação ao medo, eu não sei se é outra pergunta que eu vou estar respondendo ela antecipadamente, mas esse medo que os cientistas têm dessa mercantilização do conhecimento, eu diria que são dois principais. O primeiro é restringir o conhecimento às pessoas que não têm condição de acessá-lo, por não ter controle de capital, né, não ter recurso financeiro. E o segundo é que a mercantilização, a especulação em cima do conhecimento científico, ela gera uma coisa de demanda. E aí coisas que não tem tanta demanda, como por exemplo a paleontologia ou a filosofia que a gente vai discutir depois, ela acaba sendo despriorizada. Ou, por exemplo, pesquisas que naturalmente demandam muito tempo, ela vai ter um custo de tempo alto, um custo financeiro alto e geralmente um retorno não necessariamente alto. Então, esses tipos de linhas de pesquisa podem acabar sendo prejudicados. Então, por isso que tem esse certo medo quanto à mercantilização. Mas eu particularmente acho que dentro de uma sociedade capitalista é possível que você faça de forma saudável. O difícil é que haja interesse de todas as partes nessa questão do altruísmo científico, vamos dizer assim. A gente vai estar comercializando, vai haver um mercado em torno da ciência, mas o conhecimento final ele vai pertencer à humanidade. É complicado, mas não é impossível. No agronegócio existe uma tática mercadológica chamada de contrato de futuros, onde os riscos das safras futuras são absorvidos em pregões. Claro, uma pesquisa básica leva mais tempo para imprimir resultado do que a soja leva para ser colhida. Mas o mesmo poderia se aplicar a florestas, como se fosse um título de capitalização de longo prazo. A questão seria alargar esse tempo mais do que fazemos com a safra. Tá aí uma proposta, eu não sei o quanto isso poderia se refletir a longo prazo ou o quanto ela é viável, mas me soa minimamente interessante essa proposta que você fez. Mas me gera um pouco de preocupação em você, por exemplo, tornar a floresta algo mercantil, porque, pelo menos aqui no Brasil, floresta é igual madeira. Então, se for nesse sentido, eu particularmente me sentiria bem desgastado emocionalmente em fazer um pacto dessa forma, um acordo financeiro dessa forma, porque implicaria em destruição do ecossistema. Agora, se esse pregão que você mencionou das florestas fosse na perspectiva do ecossistema, de como aquele ambiente natural, por exemplo, gera condições climáticas que melhoram a condição de vida da cidade, gera produtos naturais que a gente pode colher de maneira sustentável, ou coisas desse tipo, aí eu concordo. Aí eu acho que dá para fazer coisas bem interessantes. Aí agora chegou na filosofia. Filosofia serve para vender livro, na pior das hipóteses. Concordo. Sempre vai existir uma parcela culta da população que vai querer ler sobre conhecimento em geral. Então, esse mercado sempre vai existir e aqui eu não tenho como discordar de você. Concordo. Mas também é base para aplicações como direito, a pedagogia, a política e as ciências, desde lógica, uma ciência dita formal, até a sociologia, uma ciência dita humana. Ora, uma universidade que se destaca no ramo da filosofia, inegavelmente, será uma universidade que se destaca em todos os outros ramos, em algum momento ou outro. Ora, matemática e física sem filosofia não vão para frente. É sempre necessário algum teórico que seja um craque nisso. Concordo que sem filosofia a ciência não anda. Concordo que filosofia não é ciência. Filosofia antecede a ciência, eu falo disso no último vídeo que eu postei. E a questão da filosofia, como que a gente poderia transformá-la no material? A gente patentearia as vertentes, por exemplo?
eu sigo a ética do fulano de tal, então eu teria que pagar royalties para ele, dependendo do tipo de área que eu estou aplicando. Como funcionaria? Agora fica uma pergunta para você, se você quiser responder. Agora, se fosse só pelo acesso aos livros, aí volta aquilo que eu falei. Realmente, sempre vai ter essa necessidade de adquirir o conhecimento por meio da compra de livros. Sobre opinião, você não citou ofensa. Não é algo que a preocupa, Lucy? Bom, ofensa para mim é um tipo de imposição de opinião, de forma mais enfática, né? Então me preocupa sim, e eu sou contra, né? Igual eu falei naquele vídeo de opinião. Então, sim, me preocupo e acho que a gente não deveria ofender os outros, porque a ofensa é uma forma de impor opinião ou desmerecer a opinião do outro sem argumentos. Sobre pirataria de artigos, livros, como você acha que se concebem artigos em revistas gratuitas? Bom, até onde eu sei, pelo menos as que eu conheço, as revistas gratuitas elas são bancadas pelo Estado. Então é um dinheiro de imposto, por exemplo, que é convertido em produção de conhecimento e divulgação de conhecimento. Então é algo pago pelo povo para o povo. Se a qualidade desses periódicos gratuitos for inferior, será que não é um sinal que essa mercadologia não funciona? Bom, essa questão é um pouco complicada porque, de fato, as revistas de maior impacto, elas tendem a ser pagas ou o acesso delas, pagas para publicar ou o acesso delas ser pago. E aí, realmente, elas têm um fator de impacto alto. Só que essa questão de fator de impacto já está sendo revista e mostra que não é a melhor maneira de você avaliar o conhecimento produzido. E a revista por si só não deveria falar mais alto do que o artigo. Isso é uma coisa que a forma com que o conhecimento foi mercantilizado criou. Então, uma forma da gente tentar corrigir isso é que exista os meios de publicação, mas o que importa é o artigo. Sempre tem que ser algo qualitativo e não quantitativo. Então, o seu artigo tem que ser importante por causa do que você escreveu nele, não no lugar que ele saiu. Por acaso adiantaria democratizar o conhecimento se isso for refrear o ritmo de pesquisa? Eu não entendi como que democratizar o conhecimento diminuiria o ritmo da pesquisa. Mas, a princípio, do jeito que está aqui, realmente não seria uma coisa boa. O Sci-Hub seria mais um tipo de brecha legal ou mais um tipo de furto? Não, o Sci-Hub é um furto. Existem leis, tanto é que a criadora do Sci-Hub ela não pode ir em determinados países porque ela corre o risco de ser deportada e presa. Então o Sci-Hub é um furto, quem usa está cometendo um crime de certa forma, mas é que me fugiu um termo bonito que o povo usa, mas seria uma rebeldia contra o sistema. Como nós geramos o conhecimento de graça, a gente merece esse conhecimento de graça. Então é um ato de rebeldia contra o sistema. Mas, perante a lei, está errado. Quanto a livros científicos universitários de referência, você conhece algum que seja gratuito? Confesso que não, mas eu sei que muitos desses livros que são gerados pelas universidades, eles são gratuitamente disponibilizados em inúmeras bibliotecas. Então, por mais que você possa adquirir o livro para você comprando, vai existir uma maneira de você acessar ele gratuitamente por meio de alguma biblioteca. O pesquisador pagaria para publicar e acessar, sendo que ele o produziu sem ganhar nada por isso. Foi bom você imaginar uma alternativa. Sistema onde ele é pago diretamente pela revista. Precisamos disso. Eu acho que é uma alternativa, né? Feliz que você gostou. Não sei se é a melhor. Eu ainda acho que a gente deveria despriorizar as revistas, né? A revista ser só um meio de publicação, talvez priorizar essas questões online que demandam menos infraestrutura e gastos e priorizar a qualidade do que se é produzido. Você disse que o conhecimento tem de ser livre acesso a todos. Bom, no ato da compra não se faz distinção de compradores, concordo. Então, é um certo aspecto, existe essa harmonia de acesso a todos. Mais ou menos.
Só não é livre, gratuito. Esse é o problema. Como eu vejo o conhecimento como um patrimônio da humanidade, ele tem que ser de livre acesso a todos. Se as editoras ganharam o poder de restringir o conhecimento científico, eliminando-as, o fluxo de conhecimento científico deixa de ser restrito ou deixa de funcionar? Depende da forma que a gente eliminar. Como existe atualmente revistas que publicam gratuitamente, eu acho que eliminando elas, o conhecimento continuaria tendo fluxo e as revistas só se reorganizariam. Ao meu ver, elas têm um papel no fluxo desse conhecimento e cobram custos operacionais e lucros sobre isso. Concordo. E é de fato o que acontece. Só que eu acho que não deveria haver lucro. Deveria haver um gasto dos impostos sobre isso, e não um lucro. É uma função nobre, não concordo? Concordo. Concordo que é importante divulgar, mas não da forma que está sendo. Então, será que toda função nobre deveria ser realizada de forma gratuita, como cirurgias pelos médicos, blá 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 e tudo mais? Aí você deu vários exemplos. Não. O que o médico faz, o que o agricultor faz, o que as pessoas fazem, eles estão realmente dando o serviço em troca, fazendo um serviço em troca de um benefício. O conhecimento, como eu falei, a partir do momento que você entende ele como um patrimônio da humanidade, ele é gerado para a humanidade. Então, por isso que deveria ser gratuito e livre acesso a todos, e por isso que ele não é equivalente ao que o médico faz. O médico está usando a expertise dele para salvar uma vida. Então é algo privado, é algo particular. Claro que existe o sistema público de saúde que acaba socorrendo e entrando nessa questão. Bom, é isso então, Renan. Espero que você tenha gostado das minhas respostas, da discussão. Fica aguardando um próximo comentário seu aí pra gente seguir discutindo. Eu acho bem interessante porque me faz refletir sobre outros pontos de vista. E quem sabe eu não faço um vídeo no futuro tentando falar um pouco como eu imaginaria a sociedade, uma sociedade comunista talvez, ou uma sociedade um pouco mais de esquerda, e como no meu ver, a ciência deveria se enquadrar nessa sociedade. Então, por enquanto, é isso. Eu vou agora cortar aqui, porque vai dar 20 minutos, e vou começar a gravar outro para responder a madrugada estrelada. Então esse vídeo vai ficar grande. Então desculpa pessoal, só um minuto. Então, dando continuidade, agora eu vou responder a madrugada estrelada. Lucy, se uma civilização tecnologicamente avançada existisse, como eles poderiam ser, na sua opinião? Bom, isso fora do planeta Terra, né? Nossa, isso é complicado, porque eu acho que dificilmente seria muito parecido com a nossa, sabe? Porque, embora a gente encontre planetas, e tenha encontrado cada vez mais planetas similares ao nosso, né? Em termos de atmosfera, composição química, proximidade do Sol e tudo mais, eu acho que ainda assim haveria diferenças suficientes para que, caso surgisse a vida, ela seguisse caminhos completamente diferentes do que foram aqui. Então, não consigo nem especular. Por que você acha que os filmes sempre se limitam a fazer alienígenas humanoides? Bom, isso é uma limitação... Duas limitações, na minha opinião. Primeiro, a gente acha que tudo que é inteligente tem que parecer com um ser humano. A gente não consegue dar inteligência para algo que não tem um aspecto humanoide. Eu acho que é um pouco de homocentrismo aí no meio, né? E uma outra questão também que limita a nossa criação de alienígenas, de imaginação de alienígenas, é o mesmo princípio do imagine uma cor que não existe. Você não é capaz, você consegue misturar cores, pegar coisas que existem e criar algo novo. Mas criar algo novo do nada, você não é capaz. Então, o mesmo vale para a vida alienígena. Você não consegue criar uma vida alienígena, imaginativamente, do nada. Você tem que pegar algo que você conhece. Então, o que você conhece? Insetos, golfinhos, humanos. Então, os alienígenas geralmente é um humano modificado, um inseto misturado com um golfinho, um inseto misturado com humano. Então, são sempre coisas que existem misturadas gerando algo novo. Então, essa é a minha opinião do porquê que eles são humanoides.
Tubarões e raias são próximos filogeneticamente, no entanto possuem morfologias diferentes e nadam de formas diferentes, mostrando que a evolução pode seguir caminhos diferentes para solucionar o mesmo problema. Eu não diria que nesse caso especificamente do tubarão e a raia é o mesmo problema, porque eles ocupam nichos ecológicos diferentes. Embora ainda sejam primordialmente predadores, eles predam de formas diferentes e de maneiras diferentes, mas deu para entender o que você quis dizer. Sendo assim, você acha que para uma civilização ser inteligente eles precisam ser humanoides? Não, não acho. Por exemplo, de mamíferos, existem os ratos topeiros pelados, que têm sociedades complexas, que em teoria não são humanoides, que não são humanoides e que têm uma inteligência, pelo menos social, não tão avançada quanto a nossa, mas avançada. Tem inúmeros insetos coloniais, né, que abelhas, formigas, que são inteligentes, só que é a sua maneira. Eles conseguem formar civilizações inteiras, entrar em guerra, ter sociedades, ter castas, só que não desenvolvem tecnologias igual a gente, ou não desenvolvem a filosofia, pelo menos não até onde a gente sabe, igual a gente. Então é muito possível que exista vida em outro planeta como se fosse uma colmeia de abelha equivalente, entende? Não necessariamente naquele planeta a evolução seguiu um caminho que gerasse a racionalidade similar à racionalidade humana. Num planeta extraterrestre que houvesse vida, talvez o sucesso evolutivo de lá fosse as abelhas, ou algo equivalente às abelhas, entende? E você acha que a vida inteligente, a ponto de fazer uma civilização, pode ser comum ou rara? Não faço muita ideia. Seria muito especulativo. Eu diria que rara, porque a inteligência ela não é tão benéfica quanto a gente imagina. Por exemplo, a gente quase se deu mal no começo da nossa evolução, justamente porque a inteligência gera uma demanda de gastos muito grande, gerou dificuldade. A nossa inteligência, né, que veio com um cérebro grande, ela gerou dificuldades adaptativas que dificultaram muito a nossa evolução. Então, eu acho que desenvolver a inteligência de maneira similar à nossa é complexo. E não seria algo tão comum, não. Acho que seria algo raro. E, como eu falei, talvez outros planetas desenvolvam vida, e essa vida, o auge evolutivo dela, não seja desenvolver a ciência igual a gente. Então, eles vão ser inteligentes da maneira deles, mas eles não vão construir naves espaciais, por exemplo. Eu não sei se eu estou conseguindo responder da forma que você gostaria, né? Mas aí qualquer coisa você pergunta de novo. Por muito tempo não houve uma civilização inteligente aqui na Terra e poderia nunca ter aparecido dependendo das condições, como a extinção dos dinossauros. Inclusive tem um artigo que fala que dependendo do... Acho que o Pirula fez um vídeo sobre. Se os lêmures ali da Índia e tudo mais, fósseis no caso, não tivessem sido extintos, muito provavelmente os lêmures teriam sobrepujado os primatas no começo da evolução deles e, consequentemente, dificilmente nós teríamos evoluído. É muito interessante pensar nisso, né? Os e se. Sendo assim, você acha que um planeta com vida vai acabar adquirindo vida inteligente mais cedo ou mais tarde? Não. Pelo menos não inteligente da forma que a gente pensa. Talvez, eu insisto aqui novamente, a inteligência, o ápice da inteligência em outro planeta não precisa ser algo senciente, algo racional. Pode ser algo que funcione muito lá e que envolva uma complexidade suficiente para sobrepujar as outras espécies. Seria um tipo de inteligência superior, mas não equivalente à nossa. E não que a nossa seja maior do que a deles. E sim, são características que se comportam de maneira diferente em ambientes diferentes, o que gera seleções diferentes. No nosso ambiente Terra, a nossa inteligência foi algo que foi muito positivamente selecionado e nos deu uma vantagem evolutiva muito grande. Enquanto que no planeta Alpha, a espécie Z que domina o planeta, ela não é inteligente, mas a forma de reprodução dela, ou o ato dela ser colonial, ou a vida eterna que ela tem, não sei, foi aquilo que foi selecionado como a característica que fez sobrepujar todas as outras espécies do planeta.
Pior que aliens humanoides é eles sempre falarem inglês aos filmes. É Hollywood, né? Bom, resumindo minha pergunta. Se o surgimento de humanoides fosse comum, por que só surgiu nos primatas? Então, eu não acho que seja comum e por isso que só surgiu nos primatas, porque os nossos ancestrais foram acumulando características que permitiram a aquisição de um cérebro mais desenvolvido. Esse cérebro foi adquirindo coisas que a gente caracteriza como ciência e racionalidade. E por que que os filmes, em grande maioria, fazem aliens assim? Aí entra naquilo que eu falei, da gente não ser capaz de imaginar coisas que não seja baseado em algo que existe. Então a gente sempre vai ter que misturar algo que existe para gerar algo novo. Então a gente vai misturar humano com formiga, humano com louva-a-Deus e etc. E na minha opinião, o viés humanoide é sempre porque a gente associa o humano como inteligência. Então, para ser um alienígena inteligente, ele tem que ser parecido com a gente. E aí entra também na questão hollywoodiana e tudo mais. Sendo que a própria inteligência pode nunca surgir em um planeta já com vida, concordo. Bom, então é isso. Respondi o Renan e a Madrugada Estrelada que eu estava devendo. Ficou longo esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa os comentários para os próximos vídeos do Fala Que Eu Te Escuto. Queria agradecer a todo mundo que se inscreve no canal e deixa like e comentário. Muito obrigada de coração. Se eu estou aqui fazendo vídeo é por vocês. E gostaria de agradecer especialmente as pessoas que tiveram condição e disposição de se tornarem madrinhas e padrinhos do meu canal. Esse dinheiro vai me ajudar muito na manutenção do canal e na minha sobrevivência nesse período de limbo que eu estou vivendo, em que eu não tenho condição, não tenho uma remuneração fixa. Então, graças a esse auxílio que vocês estão me dando, eu estou conseguindo me manter e manter o canal ativo. Então, muito obrigado a todos os apoiadores. Os nomes deles estão na descrição aqui do vídeo. E é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.